Bom dia, terceiro ano. Tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje vai começar aí com a correção da página 13, tá? Que eu pedi para vocês fazerem de tarefa e que eu ia corrigir hoje, tá? Então, vamos lá para a página 13, fazer a correção aí da atividade. Então, gente, pensando nas características dos substantivos, né, que nós aprendemos, que tal encontrar no diagrama a seguir substantivos que devem ser escritos com a letra maiúscula. Então, quais são os substantivos que nós devemos escrever com letra maiúsculas? São substantivos próprios, tá? Que são nomes de países, cidades, estados, nomes de pessoas, tá? Então, aqui nós vamos ter Brasil, né, que é o nome do nosso país, Lucas, que é o nome próprio também de pessoa, Caio, Sergipe e Pedro, tá? Então, aqui nós vamos ter 5 substantivos próprios, tá? Que vocês encontraram aí no diagrama. Então, agora nós vamos estudar uma ortografia das letras R e RR e S e SS, tá? Quero que vocês prestem bastante atenção na explicação, tá bom? Então, gente, nós vamos começar aqui com a ortografia do R e do RR. Quando eu vou usar R, quando eu vou usar RR? Às vezes, na hora da gente escrever, a gente tem uma certa dificuldade para saber. Então, eu vou deixar algumas regrinhas aqui para vocês, para ficar mais fácil na hora de escrever as palavras, tá? Então, gente, o R, um R só, quando for entre vogal e consoante, a palavra deve ser escrita apenas com R. Então, se tiver uma vogal e uma consoante, ela é escrita com R só. Por exemplo, corte. Ó, aqui nós temos uma vogal e o T, que é uma consoante. Então, entre elas, eu só posso colocar um R só. A mesma coisa em honra. Vogal, tá? Vogal e consoante. N consoante e o A vogal. Então, consoante e vogal, o R aqui no meio só pode ser um R. Tá? E o RR, gente? Quando for entre duas vogais, a palavra é escrita sempre com 2 R's, tá? E terá sempre o som forte. Por exemplo, carro. O RR aqui está entre as vogais e o som é forte. Corrida, a mesma coisa. Entre duas vogais e o som também é forte, tá? Então, fica com muita atenção nisso aí. Gente, também usamos um R só no início de palavras, tá? Não existe nenhuma palavra que é escrita com 2 R's no começo da palavra, tá? O R no começo da palavra também sempre vai ser forte. Por exemplo, rua, rio, rato, tá? Então, no começo de palavra não existe 2 R's e o som vai ser sempre forte. Para fazer som fraco, tá? Entre as vogais também usamos apenas um R, como arara, areia, arisco, tá? Então, som fraco também de um R entre vogais no meio da palavra, tá bom? Então, agora nós vamos passar para a ortografia de S e SS. Então, gente, assim como a letra R que nós acabamos de estudar, o S também tem sons diferentes, tá? Então, a letra S no início da palavra, ela tem som de S mesmo. Tá? Então, por exemplo, sala, saudável, sofá. Vocês podem notar que quando a gente fala, é o som original do S, tá? Vai ter o som de S mesmo sempre que o S for no começo da palavra. Já a letra S entre vogais, ela vai ter som de Z. A hora que a gente fala a palavra, vai parecer que a gente está escrevendo com Z, mas é com S, sempre que tiver entre vogais. Então, casa, casamento, rosa. Tá vendo que aqui nós temos 2 vogais e o S está aqui no meio das vogais. E o que acontece? Tem som de Z. E os 2 S também terá som de S. E vamos usar também sempre entre 2 vogais. Então, 2 S vai ter som de S e vai ser usado sempre entre 2 vogais. Também não existe nenhuma palavra que comece com 2 S, tá? Então, por exemplo, pássaro, aqui ó, as 2 vogais e o SS. Passado, necessário, tá? Então, são as palavras com 2 S que tem som de S e que vem entre as vogais, tá bom?
Caso tenha ficado alguma dúvida, pode me mandar no grupo que eu tiro as dúvidas de vocês, tá bom? Então, agora vamos para as atividades de hoje. Então, gente, vocês vão fazer agora atividades da páginas 30 e 31, tá? E aí, eu vou corrigir e mandar a correção para vocês. E depois de tarefa, nós vamos fazer a página 32 e eu vou corrigir na próxima aula, tá bom? Então, meninos, vamos fazer a página 30 e 31 e durante a nossa aula eu vou mandar as correções para vocês, tá? E de tarefa para eu corrigir na próxima aula, página 32, tá bom? Então, até a próxima aula.